já! Bom dia, gente. A gente ficou com... Nós somos o grupo 6, a gente ficou com o tema de aplicações verbais. Eu, claro, Kaique, Matheus, a Mel, a Mari e a Maria. A gente ficou com o tema de aplicações verbais e na nossa aula a gente vai explicar basicamente como os modos verbais podem ser utilizados nos gêneros textuais. A gente vai citar alguns exemplos e aí vai explicar para vocês quais são os modos verbais e por que eles são utilizados. Para começar introduzindo para vocês, assim, os gêneros textuais, não só esses, mas diversos outros, né, a gente pegou só os principais, eles são formas específicas da linguagem de explicar de maneiras diferentes, né, que o escritor, quem tá fazendo o texto, explicar o que ele quer sem ter que falar, né? Eu li. Isso. Então, com a ajuda dos modos verbais, a gente pode identificar só por eles Eu li de literatura, essas coisas. Verdade. Enfim, quem está escrevendo o texto, quem está dirigindo o texto. É o remetente? É o remetente. Não importa, quem está fazendo o texto. Enfim, conseguir explicar do jeito melhor. E aí, os modos verbais, eles são utilizados para auxiliar essa melhor interpretação do leitor. E aí, com apenas os modos verbais, a gente pode identificar qual que é, não exatamente qual que é o gênero, mas pode ajudar a gente a identificar. Aí os meninos vão explicar para vocês quais são cada um desses modos e por que eles são utilizados em cada gênero textual. Pessoal, bom dia. Eu vou começar falando o seguinte, sobre as notícias. Mas o que é notícia? Utiliza um modo indicativo para relatar fatos e eventos de uma forma objetiva e direta. Como por exemplo, a empresa anunciou seus planos para expandir para expansão para o próximo ano. Então, o Matheus aqui vai falar agora. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia! Bom dia, professor. Eu vou falar sobre as narrativas, que a narrativa, ela é um modo indicativo para contar histórias e descrever exemplos. Eu vou citar um exemplo aqui. Um dos exemplos é: o herói enfrentou diversos desafios durante sua jornada. Obrigado. Vira pra mim, Gabi, rapidinho. Ou seja, os dois primeiros tópicos usam o modo indicativo para explicar como gênero, para explicar o gênero textual. Eu não pensei assim, Não, eu tampei assim, ó. Eu sou só espectador. E o que é o modo indicativo? Foca a câmera nela. Fala de novo. O que é o modo indicativo? Por que a gente não pergunta para as duas pessoas que falaram? Êêêê! Eu não posso falar porque isso é conteúdo da próxima aula. Tá, gente, voltando. Agora falando sobre o gênero instrutivo. O gênero instrutivo é um gênero textual que ele tem como principal característica de fato só a informação. Tipo, insinuar o leitor a fazer alguma coisa. De fato, sei lá, uma receita, um papel de como montar um móvel, sei lá, como manusear determinado eletrônico, coisa desse tipo. É instrução. Então, tipo, basicamente esse gênero ele funciona para fornecer determinada instrução com comandos claros e diretos. E falando sobre o argumentativo, ele tem como uma principal função e característica defender determinada ideia, sei lá, tipo uma hipótese, uma teoria, opinião, e convence o leitor a acreditar que essa opinião de fato é verdadeira. São tudo parecidas. Ele geralmente tem uma estrutura. É porque elas são gêmeas. Elas duas são gêmeas. Ah, tá. Elas são tudo parecidas. O argumentativo, ele tem uma estrutura bem definida. No caso, ele apresenta uma tese pronta e ele justifica em cima dessa tese para convencer o leitor cada vez mais que essa argumentação tá convicta, tá certa. E tipo,
Geralmente é usado o subjuntivo também, que é basicamente tipo, apontar um acontecimento incerto, uma ideia. Tipo, deixa eu citar um exemplo. Por exemplo, é essencial que todos participem desse debate. Eu estou ensinando alguma coisa e argumentando sobre. E exemplo do instrutivo que eu esqueci de citar, acho que não tem nem o que dizer muito, sei lá, aperte o botão vermelho, use 2 xícaras de café, não sei, coisa desse tipo. Foi isso. Bom, agora indo para os poemas, que é outro exemplo de gênero textual. Ele tem vários modos verbais, mas o principal deles é o indicativo. Indica ações e emoções que são realmente vividas, que são reais. Por exemplo, o sol brilha radiante sobre o campo verdejante. O verbo brilha, ele está no indicativo e ele está indicando uma ação que realmente aconteceu no presente, está acontecendo no presente. E no último que a gente tem aqui é os relatos verbais, que eles indicam uma experiência ou alguma memória que já aconteceu. E também é muito comum usar o modo indicativo. Por exemplo, eu vivi momentos inesquecíveis durante minha viagem. O verbo vivi, ele está no indicativo e ele está indicando uma experiência pessoal que aconteceu. E agora, para concluir a nossa aula, os tipos de verbos que a gente usa são muito importantes para a construção de diversos gêneros textuais. Eles dão características específicas ao texto e os tornam adequados para diferentes situações de comunicação. Então, se a gente entender como usar os verbos em textos diferentes, a gente pode se comunicar melhor e entender o que a gente lê.